Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o radialista Mário Guilan. Mário, muito obrigado por estar conosco aqui no programa Nossa Gente. Da mesma forma, Minoso, obrigado pelo convite, um grande abraço a você, a toda a comunidade blumenauense e, claro, a telespectador da TV Legislativa. Bom, o senhor é nascido aqui em Blumenau, né? Eu orgulhosamente nasci em Blumenau, na região do Alto Garcia, mais propriamente na região de Nova Rússia, né? E acabei morando, por último, na região do Jordão, me criei no Jordão. Aquela região do Grande Garcia lá. Por ali. Pois é, e a família Guilan? O senhor chegou a fazer um estudo para ver a origem, de onde vem? Foram tentados por outros primos e amigos e integrantes da família levantar a tal da árvore da família, mas não se conseguiu porque é muito grande. Pra você ter uma ideia, só da família do meu pai eram em 18 irmãos. Época em que as famílias eram numerosas. É na época em que o trem passava meia-noite na frente da casa dos avós, né? Pá. Aí é bravo. E dizem que era para mão de obra mesmo, bastante filho para ajudar na roça, na lavoura. Pelo menos comento, né, que era isso. Não tem ideia também, não sei se exatamente era esse o objetivo. Mas os seus tios, avô, o pessoal trabalhava na roça mesmo? Era como na época, né, nos anos 40, 50, até os anos 60, se trabalhava, se vivia basicamente até os 14 anos de idade exclusivamente da roça, né? Ajudar os pais na roça, os pais que não trabalhavam em fábrica, que não tinham emprego, que viviam da extração de madeira, basicamente, né? Na época ainda existiam muitas madeiras lá pela região da Nova Rússia, do Encano, pelo próprio Jordão. Então basicamente era isso, né? E esperava completar os 14 anos para começar a trabalhar nas fábricas. Quer dizer que tu pegasse na enxada? Eu peguei na enxada, conheci a enxada, sou até muito amigo dela. Que barbaridade, né? Mas muita gente, acho que boa parte da nossa geração, um pouco mais de idade... da minha geração, eu acho que não teve quem não experimentou. Não experimentou. Tirou sustento da terra. E se né? não foi por necessidade, talvez até por esporte, ou então no tempo do exército. No tempo do exército também se pega na enxada. Chegasse a servir também, não? Eu servi, graças a Deus, com muito orgulho, servi no 23 na época, 23º Regimento de Infantaria, exatamente na época em que eu comecei no rádio. Foi nessa época, é? Foi nessa época. Bom, mas antes, então, aquele trabalho para ajudar... Ajudar a família, né? Veja você, eu era o mais velho de 11 irmãos. Né? Ah, também é uma família grande. Também é uma família grande. Meus pais tinham 11 filhos, né? Dos quais eu era o mais velho. Então eu comecei muito cedo, aos 12 anos, não é como é hoje, né? Que hoje aos 16 ainda não deixam trabalhar, não trabalho. Eu comecei aos 12 anos a trabalhar na casa de amigos do meu pai, na roça, para ganhar um sustento, para ajudar o meu pai a sustentar a família. E o que plantava na época? Milho, aipim? Não, basicamente era a agricultura familiar, era destinada à criação de galinha, criação de porcos, né, criação de vacas, para você ter o leite, para vender, para consumir. E também, da mesma forma, os animais restantes, né, galinha, pato, marreco, enfim. E o excedente você vendia, né? Os pais vendiam. Era o trabalho para o sustento. Para sustentar a família. Mas naquela região da Nova Rússia, lá para cima, naquela época, então era uma zona agrícola? Basicamente era tudo no Jordão, Nova Rússia, Encano, aquela região lá era agrícola ou extração de madeira. E hoje aquilo... Hoje muito centro turístico, né? Se vê muitas atrações turísticas preparadas especialmente para esse fim. E lavoura extinta. Pois é, mas eu fico aqui a me perguntar, imagino que o telespectador também, como eram os caminhos para chegar até esses pontos distantes, que hoje fica próximo por causa da pavimentação asfáltica, ônibus, essas coisas, né? Vou te contar, foi duro. Duro, principalmente no meu começo, para chegar ao rádio, para chegar mais tarde a ser profissional. Veja você que eu trabalhei 6 anos de graça, fazendo bico, aprendendo, até um dia ser chamado pelo seu Lazinho para entrar definitivamente na Rádio Nereu Ramos como profissional. Mas se bem que o meu começo não foi na Rádio Nereu. Foi como profissional, sim. Mas eu quero ainda viver aquele momento, recordar aquele momento teu de infância e coisa. Era uma viagem de lá do Jordão até Blumenau. Como é que tinha ônibus? Como é que era? Não, ônibus só tinha da empresa Industrial Garcia, da Rua da Glória, da igreja da Rua da Glória para a cidade. Para quem morasse lá para o Jordão, que se virasse. Eu, no caso, andava de bicicleta. Ia e voltava, vinha de bicicleta na cidade para fazer o que eu gostava de fazer, que era o rádio, que era um sonho, um desejo meu desde criança. Porque você sabe que, como hoje em dia, atualmente ainda, tem aquele desejo, né? Quando você é pequeno, então desejava o que você quer ser quando for crescer. Eu quero ser locutor de rádio.
embora eu fosse muito tímido, fosse gago no começo até, eu tive também essa deficiência ainda, mas graças a Deus consegui superar tudo e me tornei, se não um super-herói no rádio, mas um bom profissional, quero crer. Agora, Mário, como é que foi esse teu caminho? Como é que despertou essa coisa para o rádio? Porque, como antigamente os pais se reuniam familiares por ocasião de aniversários, né, de eventos festivos na família, reunia-se as famílias e eu tinha um tio que era o único da região, ele morava na Velha Central, que tinha rádio receptor. E ele um dia apareceu com esse troço numa festa da família lá de casa. Eu chamo de troço porque na época era um troço, ninguém sabia o que era. De repente ele botou aquele troço lá na mesa, ligou e aquilo começou a falar, ia cantar, ia tocar música e eu me engracei com aquilo. E a partir dali me deu o desejo. Ele me explicou o que era, como é que era um cidadão falando lá numa casa, numa outra cidade, que era uma rádio. Começou a me contar aquilo e me deu aquele desejo, me deu aquela vontade, aquele prazer de querer ser o homem de falar um dia na rádio também para os outros escutar. Pois é, mas aí você alimentou um sonho. Ah, foi. E foi conhecer como funcionava a rádio ou não? Aí eu comecei a insistir com meus pais, e a gente morava também, né, na época, por um período, meu pai foi trabalhar numa empresa lá no Passo Manso, e a gente morou naquela região lá do Passo Manso. E lá se ouvia muito a rádio de Indaial, a Rádio Clube de Indaial. E de tanto eu insisti, um dia eu sei que meu pai tiver que ir a Indaial, o negócio de médico, de hospital em Indaial, então era mais fácil ir para lá do que vir para cá. Aí, de tanto eu insistir, um dia o pai me levou lá, então minha mãe me levaram lá na Rádio Clube de Indaial para me conhecer o que era rádio, como é que era, como é que funcionava, e conhecer o tal do homem, como é que ele fala na rádio e tal. E na época, o saudoso Pedro Correia estava começando no rádio. Eu cheguei a conhecê-lo em vida. Exatamente. Marcou época no rádio de Indaial. Bom, mas já existia aqui a Rádio Clube, né? Sim, a Rádio Clube foi a primeira no estado. A de Blumenau. A Rádio Clube de Blumenau foi a primeira rádio no estado de Santa Catarina, a quarta do Brasil. Então só que era diferente lá, por a gente morar lá, o pessoal lá tinha pouca gente que tinha rádio também, mas os que tinham lá escutavam a de Indaial, que era mais próximo, porque na época, Minosso, era difícil, era mais fácil você ir para Indaial do que vir para Blumenau, para vir para o centro, né? Tanto que lá se dizia, vão para Blumenau ou vão para Indaial, não? Então maior parte dos moradores de lá iam para Indaial. E tinha uma coisa naquela época, eram poucas as emissoras e a abrangência era maior, ela chegava mais longe, né? Muito mais longe, não tinha toda essa parafernália elétrica e eletrônica que existe hoje, então não tinha tanta interferência, não tinha nada disso, valia muito longe. O receptor, o rádio, o aparelho, naquela tua época de menino, era pilha ou tinha... Não, era bateria, bateria. aquela bateria de caminhão, de carro. Então o rádio era aquele... Aí tinha que levar na casa tinha gente especializada em carregar a bateria. E a bateria normalmente não durava muito tempo, não, era 2, 3 dias, aí tinha que levar para carregar de novo. Estamos falando de que época, Mário? 1900 e... Olha, de 60 para frente. Não faz tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo assim. Bom, televisão era uma coisa que para a época nem pensar, né? Nem, na época não se ouvia falar. Eu comecei a ouvir falar em televisão, em receptor ou transmissão de televisão, foi em 62, 63. Eu ouvi falar lá na escola que eu estudava ainda no Jordão. Qual foi a escola que você estudou? Euclides de Castro, lá no Ribeirão Jordão. Fez o ensino, hoje a gente diz fundamental, né? Primeiro era até a terceira série A, a terceira série. Aí o quarto ano eu fiz na Escola São José, na Rua da Glória, com as freiras, né? E o quinto ano, preparatório então para o ginásio, eu fiz no Colégio Santos Dumont. E foi isso que tu tivesse como base de estudo? Não, aí depois eu parei de estudar, porque eu fui trabalhar na fábrica e comecei com rádio, mexi com fazendo bico na Rádio Alvorada, né? Na época de propriedade do seu Najib Barbieri. Ele que me deu uma chance, graças ao Farley, né? Devo ao Farley que me conduziu ao rádio, me botou lá dentro. Devo muito ao Farley por esse aspecto. E aí eu comecei a desenvolver o rádio e paralelamente trabalhava na empresa industrial Garcia. E aí eu voltei a estudar. Aí voltei a estudar também, tirava-se tempo para tudo, Minosso. Era só querer, por isso eu me revolto hoje em dia. Às vezes você fala para os filhos, eles ficam bravos, ou resmungam, né? Você dizer pelo que você passou e o que eles têm hoje pela frente e não aproveitam, entende? E tu tinhas essa consciência que para trabalhar no rádio tinha que ter um pouco de cultura, de conhecimento. Lutei por isso, né? Queria lutar e cheguei, graças a Deus. Se eu não fui, como eu disse, um fenômeno no rádio esportivo, mas fui
um narrador de futebol conhecido pelo rádio esportivo brasileiro, graças a Deus. Pois é, o senhor mencionou 2, 3 vezes durante a entrevista da tua passagem também na empresa, foi na... Empresa Industrial Garcia, né? Na época, né? Hoje é tudo Coteminas, né? Na época existiam a Artex e a Empresa Industrial Garcia. Eu fui aprendiz a tecelão, comecei como varredor de sala, varrendo poeira, depois passei para limpar tiares, lavar com diesel, né? Com gasolina, com água raiz, e mais tarde me tornei tecelão. Então trabalhei 6 anos na Empresa Industrial Garcia. E aí fui para o Exército por 23 IBI, né? Na época 23 RI, e na volta eu não quis mais saber, aí o meu negócio foi rádio, era rádio, meu sonho era rádio. No Exército a entrada era com 18 anos, tinha que completar 18 anos, então lá na empresa iniciasse com 14? Com 14 anos, 14 anos comecei na Empresa Industrial Garcia, trabalhei lá até sair do Exército. Saí do Exército, voltei para a fábrica, trabalhei mais 3 meses, mas não deu, a coceira era rádio, a vontade era rádio, o desejo, o objetivo. E eu já estava com o rádio na mão, então eu digo, eu vou para o rádio. É engraçado porque imagino que lá com os teus 14, 15, 16 anos, tu olhava para o lado, tinha outro garoto da mesma idade, ou muitos outros. Era assim o sistema, né? Todo mundo começava cedo, né? Todo mundo começava cedo, era tudo piazada. E oportunidades de trabalho tinha muitas, não? Naquela Sim, época? tinha nesse caso na Empresa Industrial Garcia ou na Artex, que as fábricas já esperavam surgir mão de obra, eles precisavam de mão de obra. Mas tinha emprego para atender a demanda? Se você fizesse 14 anos de idade, já estava... podia escolher, ou você ia para a Artex ou ia para a Empresa Industrial Garcia, e alguns vinham para a Companhia Hering. Aquela época era forte, digamos assim, a mão de obra têxtil. Você não precisava se preparar como hoje, fazer cursos de especialização em mão de obra. As próprias empresas te ensinavam a trabalhar. Bastava boa vontade. Exatamente, é só ter interesse e boa vontade. E ser trabalhador, né? E na época tinha que ser trabalhador. Ô Mário, mas daí, fosse lá para Indaial para conhecer os estúdios da rádio, o Exército, mas um pouquinho antes... Ainda muito criança naquela época, né? Depois disso nós voltamos a morar no Garcia, né, que foi lá pro Jordão de novo, né? Voltamos a morar lá de novo. Mas peraí, quando é que tu sai de casa e diz assim, não, eu quero ir conhecer uma rádio, mas quero entrar nela para trabalhar? Aí eu já tinha 16 anos. Ah, já estava um menino. Aí eu já estava um mocinho. Aí eu vim com um primo meu, que é filho desse mesmo meu tio, que tinha o rádio na época, o rádio receptor na época. E um domingo de tarde, de bicicleta saímos. Aí fomos em todas, todas. Na época tinha a Clube, a Nereu e a Difusora. Aí fomos nas 3, visitar as 3. E tinha a Alvorada, mas na Alvorada, na época, eu fiquei com vergonha de entrar. Tinha medo, eu achava que a Alvorada era maior, porque era mais ouvida pela galera, pela gurizada jovem. A Alvorada que deu origem mais tarde à Rádio União, que hoje é a Globo, né? É a Globo, Então, mas deve ter sido uma tarde encantada, então. Sim, maravilhosa, né? Foi o melhor domingo da época para mim. Foi conhecer, ver de perto mais uma vez como é que era, efetivamente. E cada uma rádio diferente, cada uma com um estilo de trabalho diferente, cada um estúdio diferente. Então... Vamos falar mais sobre isso depois do intervalo. A gente faz um breve intervalo e voltamos em seguida, pode ser? Pode, vamos nós. Mário Guilan, radialista, é nosso convidado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já! Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Mário Guilan, radialista. Nós fechávamos o primeiro bloco, Mário, falando do seu encantamento, quando o senhor, com 16 anos, o menino, foi conhecer os primeiros estúdios das emissoras de rádio da cidade e foi uma tarde de domingo inesquecível, né? Foi. Até hoje eu me recordo, os primeiros locutores que me apertaram a mão, não, prazer, vem aqui, vou te mostrar como é que é o estúdio, né, pela Rádio Clube, o Edemir Souza, fazendo plantão esportivo. Na Nereu Ramos também era plantão esportivo, que estavam narrando futebol. O Luiz Carlos Gutierrez, me lembro até hoje desse cidadão.
E na difusora não, que não estava fazendo futebol na época, na difusora que eu fui lá, me encontrei lá, era tal de Sadi Miguel. Até hoje eu me lembro desses 3, veja que eu não esqueci os 3 contatos que eu tive naquela primeira tarde. Pois é, mas com 16 anos, quando você foi conhecer as emissoras de rádio, você já tinha um radinho em casa para escutar, não? Assim, aí já tínhamos um rádio tocado à base da bateria, né? Aí a cada 3 dias acabava a bateria, levava tinha os moinhos, né, as rodas d'água, que tinha os dínamos que carregavam, era o mesmo processo do automóvel, do caminhão, né? Tem um alternador lá. Eu ia dizer aquela roda que faz a farinha, né? Na época carrega as né? baterias. E aí carregava, a cada 3 dias tinha que carregar a bateria, porque a gente realmente... Eu ligava de manhã, só desligava à noite e nas horas quando eu tinha folga, né? Claro, quando eu podia fazer. Mas na maior parte das vezes só escutava à noite, ou então de manhã cedo, antes de ir para o trabalho. Pois é, mas naquela época tinha uma abrangência, nós falávamos antes das emissoras de rádio, inclusive era possível ouvir as emissoras de fora, né? Sim, muitas de fora, do estado, né? Que, principalmente, porque as outras só em onda curta mesmo, né? Mas aqui do estado se pegava muito bem som local, aqui da região todas, né? Era Araguaia de Brusque, a de Gaspar, a de Itajaí, na época era a Rádio Vale, Indaial, Mirador de Rio do Sul, que é uma audiência fora de série aqui na região, e por aí afora. E escutava-se também, muitos estavam na onda curta, porque a evidência na época era música caipira, e essas emissoras de Rio, São Paulo, principalmente de São Paulo, Bandeirantes, a Tupi, elas tocavam muito a música caipira raiz, né? Ô Mário, você mencionou antes o nome do Lazinho, que foi um grande radiodifusor, né? Foi. E lembrasse do Farley também, que está até hoje aí nativo, é um homem do Um rádio. dos poucos que saí, né? Como eu, ainda na E você citou, quem é dos dois, ou os dois que abriram a porta para você? O Farley me colocou para dentro do rádio, né? Me levou para dentro da Rádio Alvorada, me apresentou para o seu Najib Barbieri, que era o diretor, e ó, esse menino quer aprender aqui. Aí, porque foi com ele que eu conversei na porta da entrada da Rádio Alvorada, eu queria aprender a trabalhar em rádio, queria ser radialista e tal. Aí o Farley subiu comigo e me apresentou para o dono da rádio. Aí depois, claro, o Edemar Anuzek também, lembrar bem do Edemar, me deu também uma oportunidade, mas aí eu já estava andando no rádio, já estava sabendo o que era o rádio, né? Já estava trabalhando no rádio. Aí o Edemar me deu uma mão muito grande também, e principalmente o seu Evilásio Vieira, o seu Lazinho, por ser o dono da Rádio Nereu, vendo da minha boa vontade, vendo do meu interesse, vendo da minha capacidade, das minhas limitações também, claro, abriu a porta e me disse: eu vou te registrar como profissional, você vai começar a trabalhar aqui comigo na Rádio Nereu Ramos. Aí comecei em 1974 como profissional. E qual foi a primeira função? Já narrando futebol ou não? Não, eu comecei redigindo jornal, grande jornal do ar. Famoso, né? Eu trabalhei ao lado do Álvaro Correia, aprendi muito com o Álvaro Correia, com outros nomes aí que hoje eu nem me recordo, com Virgílio Léo, de saudosa memória também. Com esse pessoal aí aprendi com o próprio Nilson Fabeni, fazendo a redação do jornal, né? E antes as outras disso. funções? Antes eu trabalhava de manhã cedo com o Farley, nós abrimos das 5 às 8 da manhã, show da Nereu, de manhã. Foi nesse período dos 6 anos... De 6 anos de bico ainda. De trabalho em troca do aprendizado. Em troca do aprendizado. Que bacana. Aí eu aprendi a falar. Pois é, mas aí fosse ficando... Aí fui, aí e para o microfone. Trabalhei na Rádio Nereu, comecei fazendo o Ranchinho da Nereu. Famoso também, Famoso né? programa do Ranchinho da Nereu, porque tinha locutores que não queriam mais apresentar e eu estava querendo aprender, querendo fazer a coisa, aí me jogaram para fazer o Ranchinho da Nereu. Eu comecei a sair, fazer o de manhã com o Farley, fazia o programa de manhã cedo com o Farley, comecei a ler, a desenvolver a leitura também, que eu era meio gago, como eu disse. E foi indo, graças a Deus, fui superando tudo e fui chegando. Aí um belo dia, acabei me desentendendo ali com o pessoal da Nereu, acabei relaxando, né? Faltou talvez um pouco mais de empenho, alguma coisa, faltou que não deu certo. Aí acabei saindo da Nereu, fui para a Difusora. Aí fiquei um ano na Difusora, apareceu no jornal a notícia de Joinville, Rádio Jaraguá aparecendo de locutor esportivo. Vou meter a cara. Mas eu não estava sabendo. Aí eu liguei para lá, quem me atendeu, Jairo de Barros. Eu tinha feito amizade com o Jairo de Barros aqui em Blumenau, quando ele trabalhava na TV Coligadas, na época TV Coligadas, hoje é RBS TV. E lá eu fiz amizade com ele e tal, tive uma breve passagem por lá também.
E aí, que tal? Como é que é essa história aí? Uma rádio anunciando em jornal que precisa de locutor esportivo? Se não tem outra alternativa, vamos fazer isso, né? Temos que fazer isso. Disse, que tal? Já está isso aí 3 semanas rolando aí, não arrumaram ainda? Então arruma para mim que eu vou para aí. E só um detalhe, até aí nunca tinhas narrado o jogo? Nunca, só via futebol, gostava do futebol, via, né? Ia muito a jogos de futebol. Aí surgiu a oportunidade. Mas foi difícil, viu? Foi difícil. Para pegar o jeito. Eu tive porque o Jairo, hoje de saudosa memória também, foi muito persistente comigo. E foi um grande locutor, né? É. E insistiu comigo, insistiu, ele disse, você vai ser, você leva jeito. Aí eu comecei a ganhar confiança e foi, graças a Deus, desenvolvi. Voltei para Blumenau, para o Rádio Blumenau, narrando futebol. E aí foi embora. dali em diante, só na função de narrador, né? Aí foi embora. Aí, graças a Deus, ao lado de bons nomes, né, como o saudoso Rodolfo Sestrem, Edemar Anuzek, né, e grandes nomes que apareceram pelo rádio, Aldo Pires de Godoy, aqui em Blumenau, e depois para fora, né? Aí trabalhei, mais tarde, trabalhei no rádio em Joinville, em Curitiba, e aí foi embora. Pois é, depois você andou pelo Brasil. Aí comecei a andar pelo Brasil afora. Agora estou retornando, inclusive, lá de fora do Brasil. Pois é, eu me recordo quando eu cheguei em Blumenau, lá na década de 80, pela Rádio União, você estava, aí foi onde a gente se conheceu, na Nereu. Exatamente. E depois, claro, a gente sempre se encontrou nos estádios de futebol, a trabalho, mas em prefixos diferentes, né? Nunca tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Não, nunca. Inclusive, você me prometeu, né? E agora tá aí a oportunidade. Pois é. Mas assim, eu me lembro, por exemplo, de uma transmissão que você fez, né? A primeira edição da Copa do Brasil, o Grêmio ganhou o título no Olímpico 2-1 sobre o Sport Recife. Você narrou aquele jogo? Eu fui aquele jogo, fui pela Rádio Jornal, né? Pela Rádio Jornal, era a Rádio Blumenau, mudou de nome ali para a Rádio Jornal de Santa Catarina, né? Porque o Jornal de Santa Catarina tinha comprado, tinha tomado as ações e tal. Então eu fui para lá, graças ao Aragão, né? O Aragão era envolvido com esse negócio, gostava de fazer essas transmissões e me mandou para Porto Alegre para transmitir esse jogo. Eu fui, orgulhosamente fui lá e transmiti, consegui fazer, entendo, uma boa transmissão. E até para convidar, como comentarista, convidei o Roberto Brauner, da Rádio Gaúcha, para comentar o jogo para mim. E que era narrador, né? Era narrador da Rádio Gaúcha. E estava de folga, estava por lá, convidei e ele aceitou. Agora, claro, eu estou falando aqui de uma decisão de Copa do Brasil. Nós já estamos aí com várias edições da Copa do Brasil. E, enfim, além do futebol brasileiro e do futebol aqui de Santa Catarina, você se especializou em outras modalidades. Você narra tudo, né? Eu faço tudo. Eu fiz handebol. Eu fui o primeiro locutor na América Latina a transmitir punhobol. Punhobol, aquele... punhobol. Fui o primeiro locutor na América Latina. Tanto que ganhei, na época, uma bomba que o dono o presidente da Federação de Punhobol, ele tem uma fábrica de bomba de encher bola. Bomba de encher bola. Ele me deu troféu em forma de bomba. Me deu uma bomba pela transmissão. Que eu fiz. Me deu um diploma. Hoje eu não sei mais, porque infelizmente tinha uma casa incendiada, me queimou no fogo. Claro, na água eu não queimava. Queimou uma casa minha e todos esses pertences, essas coisas boas, essas lembranças foram embora. Né? Pois é, Mário, a gente fala algumas modalidades, né, difícil da transmissão, pelo menos não se tem o hábito de fazer isso no rádio, mas você esteve em inúmeras edições de Jogos Abertos, né? Eu fiz aproximadamente, eu me recordo bem, mas 16 ou 17 Jogos Abertos. Jogos Abertos de Santa Catarina que eu participei. Alguns realmente muito emocionantes, né? Umas decisões importantes, né? Principalmente quando eu trabalhava com a equipe do Sestrem, né? Aí nós partimos para transmitir tudo. E o que tu mais gostava? Qual é a modalidade de transmitir? Não tinha. Mas não tem, melhor o punhobol, melhor o basquete, o futebol? Não. Porque vinha... ginásio cheio, a gente ia e fazia. Eu pelo menos gostava assim. Claro que futebol de salão é mais fácil, né? Você já se apega mais, já tem mais noção. Mas o vôlei, basquete, handebol, veja que eu fui transmitir punhobol. Primeiro, nunca ninguém tinha feito punhobol na América Latina. E naquela época, vamos voltar lá no teu começo, era muito difícil a condição técnica para uma transmissão, porque o esporte amador, até no profissional, havia uma certa dificuldade tecnológica de transmissão. Eu imagino fazer um campeonato amador da LBF, por exemplo. Aí eu passei muito tempo para ir transmitir um jogo de futebol por aqui, digamos, em Pomerode. Eu trabalhei vamos tomar por base em Pomerode. Isso agora recentemente ainda.
né? Nos anos 84, 85, 86, você tem que subir poste, amarrar fio, puxar fio para dentro de campo, puxar 200, 300 metros de fio para poder fazer a transmissão, tudo isso. E aqui em Blumenau também nós fizemos isso aí muitas vezes, nós transmitimos muitos jogos em que nós tínhamos que, lá na região do Alto Garcia mesmo, do canto do rio, de um lado do rio passar para o outro lado do estádio, lá para, né, do lado de lá do estádio do Canto do Rio. Para que o telespectador tenha uma ideia, era uma conexão, um fio que ligava para um telefone de uma Exatamente, residência, uma ligado coisa no assim. telefone. Ainda tinha a necessidade de conversar com o pessoal que tinha telefone, Pra também liberar. não eram muitos, na época também não eram muitos, para liberar o telefone e convencer o cidadão de que não ia ter despesa, não ia ter ônus nenhum, que o ônus, se houvesse, a rádio ia pagar. Mas muitos colegas nossos de rádio, às vezes por maldade, às vezes até por esquecimento, acabavam usando o telefone do cidadão, aí o cidadão tinha despesa, aí para tu convencer ele que na tua rádio ele não ia ter. É um rolo, mas graças a Deus eu sempre me saí bem, sempre me ouvi bem, consegui fazer. Mário, é claro que você trabalhou um bom tempo aqui, saiu para outras emissoras do estado, para outras emissoras do Brasil. Foi uma sequência de idas e vindas. Eu tenho uma... Por quê? Porque eu não, como é que se diz? Eu não carregava desaforo para casa. O cara me falasse alguma coisa meio cruzada, eu já... Né? Levantava acampamento. Muito obrigado, fica com a tua rádio que eu vou seguir o meu caminho. Ia para outra, entende? E assim, às vezes também por convite, né? Às vezes por proposta, uma proposta melhor. Então, de acordo com a contingência, de acordo com o momento, com a situação, eu mudava de rádio. Às vezes até por curiosidade, estou enjoado aqui, estou aborrecido aqui, vou para outra. Agora, recentemente, estavas aonde? No Mato Grosso ou na Bahia? Eu estava no rádio, eu estava no Mato Grosso. Eu cheguei a ser dono de uma rádio lá. Rádio pirata, né? Mas isso não pode, Mário? Não pode, mas lá, se não pode para mim, não pode lá para o Zezinho dos Azóis também. O Zezinho tinha, eu também botei a minha. E fiquei 4 anos tocando uma rádio pirata lá e fiz um pezinho de meia, como todos lá fazem. Então, bom, agora estás de volta aqui. Mas antes disso eu passei por Cuiabá, eu trabalhei quase 3 anos transmitindo futebol mesmo depois lá como proprietário da Pirata, eu narrava futebol para a Rádio Cultura de Cuiabá. Eu narrava os jogos que aconteciam de Tangará da Serra para cima, Tangará da Serra, Sorriso, Lucas do Rio Verde, que agora tem o Luverdense até disputando o Campeonato Brasileiro, Sinop. Então esses times de Cuiabá, que são 5 times, jogavam para lá, eu ia para lá transmitir. Eles mandavam um repórter e eu ia como narrador, saía de Campo Novo do País, cidade onde eu morava. Você tem um jeito, uma característica muito própria tua na narração do esporte. E eu admiro quem imita e quem é imitado, né? Às vezes eu vejo o Luciano Silva te imitando e ele consegue fazer o teu trabalho. Eu acho bonito esse lado de imitar e ser imitado, então é porque o cara está plantando alguma semente legal. Alguém deve, para imitar tem que gostar, se não gostar não imita. E só se imita quem faz, quem faz algo tem diferente. alguma coisa diferente, né? Tá ali na boca do povo, como se diz na gíria. Mas está de volta agora na Clube Blumenau, né? Estou de volta na Clube, por enquanto engatinhando, por enquanto devagar, até conversei com a direção da rádio sobre isso, porque eu tenho um problema de saúde, que estou tratando disso, fazer uma correção, uma cirurgia corretiva de uma hérnia que eu tenho. Então isso aí vai debandar uns dias aí, até que eu possa voltar definitivamente com toda a garra e toda a disposição. E pode ter certeza que vou fazê-lo com muito carinho. Tive, como você falou, ultimamente na Bahia, mas 1 ano só, no sul da Bahia, extremo sul da Bahia, na divisa com o Espírito Santo, na cidade de Bucuri, mas já com oficina mecânica, né? Influenciado, melhor dizendo, pela família da minha esposa, a esposa lá que é natural do Espírito Santo. Mário Guilam foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um abraço e até a próxima.